trazemos para este manifesto 10 pontos cruciais, que eu vou aqui dizer muito resumidamente. Ponto 1. Revisão das orientações para as escolas. Tendo em conta que têm que ter a aprovação dos pais. Os pais é que são os encarregados de educação. E enquanto tutores dos seus filhos, e tem que se ter em conta as consequências emocionais e psicológicas das medidas que estão a ser implementadas, tem que se ter em conta o que acontece com os relacionamentos interpessoais entre as crianças e os adultos, e principalmente os danos que podem ser causados pelo uso contínuo de máscaras pelas crianças dentro e fora das aulas. A redução dos tempos de intervalo, o uso de máscaras por educadores e o seu relacionamento direto ou afetivo com crianças menores de 10 anos. Em que é que estar de máscara um dia inteiro a falar com uma criança, como é que a criança depois consegue ver o professor, a cara, ou analisar emoções? Revisão do excesso de protecionismo nos lares e nos centros de acolhimento e que não se permita o isolamento social e familiar dos idosos. Que seja dada a mesma atenção ao bem-estar emocional e mental dos idosos, assim como se dá já à sua saúde física. Regularização dos serviços no Sistema Nacional de Saúde e regresso à normalidade, isto é, fim das consultas por telefone e regularização imediata das consultas, dos diagnósticos, dos tratamentos e cirurgias em atraso. Revogação do estado de contingência, que está a vigorar desde o dia 15 em todo o país, como medida preventiva. A relevância atual do atual aumento dos casos positivos assintomáticos é muito discutível e resulta certamente de muito maior número de testes PCR, sem correspondência a internamentos por Covid, nem ao número de óbitos. Não somos 100% contra o uso das máscaras, somos pelo seu uso facultativo, somos pela liberdade. Ok? Porque há muita gente que acredita que as máscaras os protegem. Então, se sentem mais confortáveis com isso, quem sou eu para dizer não usem? Agora, não me obriguem a mim a usar. Ou seja, não faz sentido o uso de máscaras em pessoas saudáveis e sem sintomas, mas faz sentido sim, sempre que se justifiquem pessoas com sintomas de gripe, pessoas com imunodeprimidas e em grupos de risco, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um. Estamos solidários com todos os trabalhadores do comércio e serviços que se veem obrigados a usar máscara 8 horas por dia, 5 dias por semana, alguns já apresentando sintomas de fadiga ou dores de cabeça, mas que, com receio das penalizações de perder o seu emprego, nada podem fazer. Nós estamos aqui por eles, porque eles não podem fazer nada e não podem perder o seu ganha-pão. Pela saúde destes cidadãos, as máscaras, no mínimo, devem ser substituídas pelas viseiras. No mínimo. Okay? Já agora, faço aqui um parênteses. Eu perguntei a um motorista da Carris porque é que ele não usava viseira, porque eu já vi 2 motoristas da Carris a usar viseira. E ele respondeu-me que não pode porque faz muito encandeamento. Quando está sol e à noite, por causa das luzes. Eu compreendi, só não compreendo porque é que ele tem que usar máscara o dia inteiro. Porque é que não põem, por exemplo, já uma divisória para todos os autocarros e eles deixam de conduzir, até porque hipóxia, se eles tiverem um problema de hipóxia, certamente estamos muito mais inseguros com um motorista sonolento e sem oxigênio. Sexto, fim da pressão social e da responsabilização do cidadão com o uso de técnicas de propaganda e persuasão através do medo e de recurso a multas. Informação duvidosa não comprovada, tal como estudos com amostras pequenas e sem serem de longo prazo, muitas vezes analisados superficialmente por jornalistas em vez de especialistas competentes. Sétimo, fim do rastreamento móvel e da monitorização de conteúdos na internet e censura. Para quem não se apercebeu, agora podem ver o que é discurso e decidir o que é discurso de ódio ou o que não é discurso de ódio, o que é opinião, o que não é opinião, o que é verdade, o que é mentira. A Santa Inquisição voltou. Oito, e muito importante para a nossa economia, que as pessoas possam trabalhar nos horários em que têm clientes. Ok? Regresso imediato ao horário normal de trabalho e fim das restrições para alguns grupos económicos que põem em risco a sua viabilidade dos negócios, como por exemplo as feiras. Acabaram com as feiras.
não houve feira da agricultura em Santarém, não houve Ovibeja, não houve Fatacil, e essas pessoas todas que viviam dessas feiras e trabalhavam nisso não puderam trabalhar este ano. Como é que é? Subsídio a dependentes? Maravilhoso. E quando acabar o dinheiro? 9. Por favor, revogação das leis inconstitucionais. Para que é que nós temos uma Constituição, por amor da santa? A Constituição é para nos proteger e as novas leis violam os direitos básicos enquanto seres humanos, violam a Constituição da República Portuguesa e as respectivas coimas também não são lá muito legais. Okay? Isto tudo com base no álibi da pandemia. Por exemplo, impossibilidade das pessoas se juntarem em grupos acima de 4 ou 10 pessoas, às vezes mesmo nas suas próprias casas. Fala lá que ainda não chegamos à Austrália. Agradeço. Obrigado. 10º, super importante. Porque é que nós estamos aqui nesta manifestação? Pelas crianças! Por todos! Pela liberdade! E pela verdade!